boas-vindas na cerimônia de encerramento do 5º Fórum de Produção Acadêmica do Centro de Ciências e Tecnologia e de abertura do 8º Fórum de Produção Acadêmica do Centro de Ciências Humanas e Sociais do Unifeso. Solicitamos para compor a mesa institucional professor Luiz Eduardo Possidente Tostes, reitor do Unifeso. Professor Vicente de Paulo Carvalho Madeira, professor de pós-graduação, pesquisa e extensão do Unifeso. Professor Luiz Fabiano Freire de Oliveira, pró-reitor de administração do Unifeso. Professora Ana Maria Gomes de Almeida, diretora do Centro de Ciências Humanas e Sociais do Unifeso. Professora Elaine Maria de Paiva Andrade, diretora do Centro de Ciências e Tecnologia do Unifeso. Professora Valéria de Oliveira Brites, coordenadora dos cursos de graduação em Administração e Ciências Contábeis do Unifeso. Professora Tânia Regina Peixoto Baroni, coordenadora do curso de graduação em Direito. Professora Maria Terezinha Espinosa Oliveira, coordenadora do curso de graduação em Pedagogia. Professor João Fernando Diniz Falcão, coordenador do curso de Ciência da Computação. Professora Elizabeth Flávia Roberta Oliveira da Mota, coordenadora dos cursos de Engenharia de Produção e Engenharia Ambiental. Professora Maria das Graças Medeiros, diretora do CESO. Convidamos os presentes para, de pé, entoarem o hino nacional brasileiro.
deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão na América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Deus tem sonhos lindos, campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, olá, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá, barulho que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Com a palavra, o professor Luiz Eduardo Possidente Tostes, reitor do Unifeso. Alô? Boa noite a todos. A minha palavra é uma palavra, quer dizer, de saudação. Eu inicio cumprimentando a mesa nas pessoas das duas diretoras de Centro de Ciência e Tecnologia, a professora Elane Maria de Paiva Andrade, e do Centro de Ciências Humanas e Sociais, professora Ana Maria Gomes de Almeida, e cumprimentando as duas, eu cumprimento toda a mesa. Queria saudar os nossos professores, os nossos alunos e os nossos funcionários, e queria também não perder a oportunidade de saudar o nosso conferencista, né, o professor Haroldo de Lemos, que é uma personalidade importante, né, da questão ambiental no Brasil, uma personalidade que já representou e representa o Brasil, quer dizer, nos fóruns internacionais de discussão desse tema hoje tão atual, que é a questão ambiental, do meio ambiente. E queria dizer da satisfação, né, dos nossos dois centros, né, estarem envolvidos, quer dizer, numa semana, num fórum de discussão acadêmica, integrados à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e trazendo, quer dizer, como eixo da discussão, né, a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, enfim, temas tão atuais e tão importantes para nós, sobretudo aqui em Teresópolis, que nós acabamos de presenciar, quer dizer, uma catástrofe no início desse ano, e isso só nos sensibiliza ainda mais para a importância desse tema. Fico muito satisfeito em ver a programação dos dois centros, do envolvimento dos nossos professores, dos nossos alunos, com a sociedade, com a sociedade organizada de Teresópolis, com os governos estadual, municipal, com o governo federal, né, tratando de temas relevantes, né, e aprofundando discussões que certamente vão trazer colaboração, né, para os nossos professores e na formação dos nossos alunos. Então, é uma breve saudação. Queria também me desculpar com o Centro de Ciência e Tecnologia por não estar presente no início, né, do Fórum de Ciência e Tecnologia, mas tenho acompanhado com muito interesse, muito de perto, né, e pude verificar do sucesso que foi o fórum, ou que tem sido o fórum, que hoje se encerra. Então, eu queria parabenizar as duas diretoras,
Queria parabenizar os professores, os alunos, a todos aqueles que estão envolvidos, quer dizer, nesse momento tão importante para nós, que são os fóruns de produção acadêmica dos nossos centros, né? No momento de dois centros importantes, que é o Centro de Ciência e Tecnologia e o Centro de Ciências Humanas e Sociais, né? E fazer votos, né? Que todos tiram o melhor proveito possível, né? Desse momento, e vamos aproveitar, sobretudo, a palestra do nosso conferencista daqui a pouco, né? Vai ser apresentado, quer dizer, com mais, evidentemente, com muito mais informação para os senhores, né? E desde já eu já posso garantir que nós vamos ser contemplados, né, com a palestra, com a conferência sobre um tema de muito interesse para todos nós. Então, eu queria desejar sucesso para todos, né, e parabenizar os nossos alunos, professores e os diretores de centro por mais esse evento. Obrigado. Com a palavra, o professor Vicente de Paulo Carvalho Madeira, pró-reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do Unifeso. Boa noite a todos. Este é um momento muito importante para a nossa instituição. Desde 2004, nós estamos perseguindo anualmente, através dos fóruns de produção acadêmica, um objetivo que é a integração entre os cursos, compondo a estrutura cêntrica, e, mais recentemente, entre os centros, compondo a estrutura do centro universitário. Hoje, esta bandeira da integração assume um outro aspecto. Os dois centros se integram com os seus fóruns. Na conclusão do fórum do CCT e na abertura do fórum do CCHS, mas também há uma outra dimensão. Tenta desligar isso aí para mim. Eu tentei desligar, mas não consegui, porque tem que desbloquear primeiro para poder desligar depois. Mas são os problemas da tecnologia. E é por isso que a gente tem que fazer a ligação da tecnologia com a humanidade que vem na simpatia do aplauso. Mas a integração, desta vez, se faz numa nova dimensão. A integração com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e com a conferência, a Consocial, Conferência Livre da Consocial, que é a Conferência Nacional da Transparência e do Controle Social. De fato, desta maneira, a nossa instituição se integra num universo maior, numa dimensão nacional. A gente fica orgulhoso de ver que na publicação do folheto estadual da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nós estamos presentes, não é, Elaine? Com várias atividades, não é? Mostrando
o que este centro universitário está conseguindo ser para esta cidade e para este estado. Do mesmo modo, vamos ter a possibilidade de dar uma contribuição para a própria Conferência Nacional da Consocial. Esta é a alegria que nós temos de ver um desenvolvimento, um crescimento, uma progressão naquilo que nós estamos construindo. Por isso, estamos todos de parabéns. Muito obrigado. Informamos aos presentes que esta cerimônia está sendo transmitida simultaneamente para a sala de multimídia do prédio Biomédicas. Com a palavra, professora Elaine Maria de Paiva Andrade, diretora do Centro de Ciências e Tecnologia do Unifeso. Alô? Boa noite a todos. Hoje eu sabia da minha grande emoção, né, como o professor Madeira disse, fechamento do Fórum do Centro de Ciências e Tecnologia e a abertura aí do Fórum do Centro de Ciências Humanas e Sociais, e aí eu não ousei falar sem ter anotado, né? Vocês vão perceber que foi algo que eu escrevi para vocês mesmos, mas eu preferi escrever e ler aqui por causa da emoção, né? Na pessoa do professor Luiz Eduardo Possidente Tostes, reitor do Unifeso, cumprimento todos os membros da mesa. Quero também agradecer a presença e a participação de todos os presentes em nossas atividades. Chegamos ao fim do 5º Fórum de Produção Acadêmica do Centro de Ciências e Tecnologia e a abertura do 8º Fórum do Centro de Ciências Humanas e Sociais. Para nós, do CCT, foram 3 dias intensos e fecundos, permeados de discussões relacionadas com o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, mudanças climáticas, desastres naturais e prevenção de riscos, assim como debates, oficinas, mesas redondas, mostras de trabalhos acadêmicos e de pesquisa desenvolvidos por professores e estudantes do nosso centro. Temos certeza de que esses 3 dias de integração entre os estudantes, professores e funcionários dos 4 cursos do CCT, Ciência da Computação, o mais velhinho, né? Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção e Matemática, os caçulinhas, os recentes, mostrarão resultados importantes no decorrer do tempo. É certo que estamos todos ainda sensíveis ao que aconteceu no dia 12 de janeiro de 2011. Contudo, é importante ressaltar que não nos paralisamos, muito pelo contrário, seguimos em frente, produzimos, trabalhamos, buscamos soluções, refletimos. A vida é assim mesmo, né? A vida muitas vezes envolve tensões entre valores importantes. Isto pode significar escolhas difíceis, porém necessitamos encontrar caminhos para harmonizar a diversidade com a unidade, o exercício da liberdade com o bem comum, objetivos de curto prazo com metas de longo prazo. Por isso, as ciências, as religiões, as instituições educativas, os meios de comunicação, as empresas, as ONGs e os governos são todos chamados a uma liderança criativa. A parceria entre governo, sociedade civil e empresas é essencial para uma governabilidade efetiva. Está marcada para o junho de 2012, no Rio de Janeiro, a Rio+20, Conferência das Nações Unidas em Desenvolvimento Sustentável. De forma geral, espera-se que as decisões tomadas nessa conferência sejam mais que um balanço dos 20 anos
que as separam da Rio 92, Eco 92, né, que a gente ouviu mais falar. Marco na história socioambiental mundial, que resultou numa série de documentos importantes, como, por exemplo, a Agenda 21, e também nas convenções sobre clima e diversidade biológica. Cada vez mais fica claro que a escolha é nossa. Formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e da diversidade da vida. São necessárias mudanças fundamentais dos nossos valores, instituições e modos de vida. Temos o conhecimento e a tecnologia necessários para abastecer a todos e reduzir nossos impactos ao meio ambiente. Nossos desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais estão interligados e juntos podemos propor soluções includentes. Que nossa passagem por este planeta seja lembrada pelo despertar de uma nova reverência face à vida, pelo compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, em homenagem aí à palestra do nosso conferencista, e a alegre celebração da vida. Agradeço a todos os estudantes, professores e funcionários do Centro de Ciências e Tecnologia pela participação no fórum e desejo um bom trabalho para todos os participantes do Fórum do Centro de Ciências Humanas e Sociais. Obrigada a todos. Com a palavra, professora Ana Maria Gomes de Almeida, diretora do Centro de Ciências Humanas e Sociais do Unifeso. Boa noite. Cumprimento o reitor, professor Luiz Eduardo, e ao cumprimentá-lo, cumprimento a mesa. Todos já falaram do dia especial que é hoje. Não vou me repetir, só vou falar de um detalhe que eu não percebi nenhum dos que falaram até agora ter chamado a atenção para ele. Reparem bem, o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia trata das mudanças climáticas. Nós, de Teresópolis, sabemos bem o que isso significa. Isso, para nós, é vivencial. O tema do Fórum do CCT, que hoje se encerra, também trata disso. E o Fórum do CCHS, ele trata disso também, mas como um referencial. O que nos interessa é, e agora? O que fazemos? Fomos drasticamente abalados, mas temos que continuar. E continuar significa abordar a questão da sustentabilidade. Por isso, a palestra de hoje e esse convidado tão especial, a quem agradeço ter aceitado o nosso convite institucional, é sustentabilidade. E daí vai em diante o Fórum do CCHS, cujo tema é Cidades Sustentáveis. E falar de cidades sustentáveis é falar, no nosso caso, da nossa situação. E é isso que nos move no Fórum do CCHS. São os trabalhos desenvolvidos em sala de aula pelos estudantes, coordenados pelos seus professores em torno desse tema. São as pesquisas que nós fizemos durante o ano inteiro, seguindo a orientação institucional de, preferencialmente, abordar esta situação de 12 de janeiro. Mas não só. Teremos aqui pessoas
de Teresópolis que vão falar das nossas questões, mas com um olhar para frente. É isso que nos move. 12 de janeiro é um referencial hoje, mas nós temos que continuar. E temos que continuar também falando da questão da transparência e do controle social. É outra questão que está na nossa pele, também nos é vivencial. Por isso, a Conferência Livre, como uma das etapas da Conferência Nacional de Transparência e Controle Social, de uma importância enorme, porque da Conferência Nacional, que vai acontecer em maio de 2012, sairão as diretrizes e propostas para o Plano Nacional de Transparência e Controle Social. E nós, que optamos por fazer a Conferência Livre, teremos a oportunidade de, daqui, apontar para 10 diretrizes que irão automaticamente, sem passar pela etapa estadual, regional, direto para a Conferência Nacional. Isso não é pouco. Ainda há pouco, houve uma situação muito interessante envolvendo o professor Madeira e, por extensão, todos nós. E aí vem um outro fato, e algo de que eu gostaria de chamar a atenção, e para o qual eu já chamei a atenção numa outra oportunidade neste mesmo auditório. Falar de tecnologia é falar também das ciências humanas e sociais. Não é à toa que nós resolvemos nos juntar. Se a ciência e tecnologia termina o seu fórum hoje, começa o Fórum das Ciências Humanas e Sociais. É essa integração para a qual nós precisamos sempre ter um olhar cuidadoso. Quero agradecer muito a equipe do CCHS que nos tem apoiado. Muito ainda toda a questão, a equipe de infraestrutura institucional, a comissão organizadora do Fórum do CCHS, as pessoas que se mobilizaram o tempo todo para que nós tivéssemos esse momento. A artista plástica Roberta Camargo, ela está aqui no plenário, no auditório? Não, mas eu quero deixar o meu registro, uma teresopolitana. E, Roberta, por favor, gostaria que você viesse aqui à frente para que as pessoas a conhecessem. Esta menina, cujo trabalho está no hall. Filha de 2 professores, meus ex-colegas, teresopolitana e de uma sensibilidade que está lá exposta. Muito obrigada, Roberta, muito obrigada mesmo. Obrigada. Enfim, quero terminar com um agradecimento muito especial às coordenadoras, à diretora do CESO,
aos professores do CCHS que toparam o desafio e, mais especial ainda, aos estudantes. Nós teremos trabalhos até terça-feira desses estudantes, trabalhos interessantíssimos. Que nós tenhamos hoje uma excelente noite, amanhã, domingo, segunda e terça. Muito obrigada a todos. Convidamos os membros da mesa para ocuparem as cadeiras da primeira fileira para que possamos dar início à palestra. Informa aos presentes que, ao final da palestra, haverá um debate aberto ao público. Convidamos para proferir a sua palestra o professor Haroldo Matos de Lemos. O professor Haroldo Matos de Lemos é presidente do Instituto Brasil PNUMA, Comitê Brasileiro do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, professor de Engenharia Ambiental e coordenador dos cursos de pós-graduação em Gestão Ambiental da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, presidente do Conselho Técnico da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, presidente do Conselho Empresarial de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Associação Comercial do Rio de Janeiro e membro do Comitê de Responsabilidade Social da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. Foi presidente da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, FEEMA, diretor-geral do Instituto Nacional de Tecnologia, secretário do Ministério do Meio Ambiente e vice-diretor do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer o convite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar sobre esse tema, que é um tema fundamental para a humanidade, né? Eu não vou falar aqui em muitos detalhes, eu vou falar de forma bastante geral, mas procurando mostrar para vocês que nós vamos ter que nos preocupar cada vez mais com a sustentabilidade da humanidade na biosfera. Então, primeiro lugar, pode passar. Em primeiro lugar, nós temos que verificar o seguinte: no início, o homem dependia somente da energia solar, da energia dele. A energia do homem, quando ele trabalhava, arava o terreno, quando ele caçava para se alimentar, a energia vinha das plantas e da comida. Tudo vinha da energia solar, né? E mais recente, quer dizer, essa questão, a energia disponível, limitava muito a atuação do homem, o aproveitamento dos recursos naturais próximos, né? Ora, um dos pontos fundamentais na história da humanidade foi 1712, 1700 e pouco, quando esse nosso amigo Thomas Newcomen desenvolveu a primeira máquina a vapor, queimando carvão mineral, para retirar a água das minas de carvão, e com isso ele substituía o trabalho de muita gente que vivia com balde nas costas tirando água, e esse pessoal passou a produzir mais. Então, a partir daí, houve uma grande mudança na humanidade. Nós passamos a dispor da energia fácil, barata dos combustíveis fósseis. Primeiro o carvão mineral, depois o petróleo e gás natural. Pouca gente se lembra, pouca gente percebe que antes
do uso mais disseminado da energia do combustível fóssil, os países todos estavam quase na mesma posição com relação à economia, à sua riqueza. 1820, as máquinas a vapor estavam começando a se desenvolver, começando a ficar mais eficientes, e reparem, Europa Ocidental, Europa Oriental, ex-União Soviética, Estados Unidos e Canadá, na América Latina, o PIB per capita era quase o mesmo. Depois, 1988, se eu não me engano, 1998, reparem a diferença entre as várias regiões. Aqueles que desenvolveram tecnologia, aqueles que souberam usar a energia dos combustíveis fósseis foram lá para cima e os outros ficaram patinando. Então, mostra a importância que foi o uso da energia barata, que nós começamos a poder modificar bastante a nossa biosfera. Próximo. Com isso, a partir daí, nós tivemos uma verdadeira explosão populacional. Não é brincadeira, a gente fala de explosão, as pessoas acham que a gente está exagerando. Mas é bom a gente lembrar que foi apenas em 1802 que a humanidade atingiu 1 bilhão de habitantes. Nós levamos séculos a fio para atingir 1 bilhão. Depois, com a facilidade do uso da energia dos combustíveis fósseis, este mês de outubro, nós estamos atingindo 7 bilhões. Isso é uma explosão populacional. Em 200 e pouquinhos anos, a população foi multiplicada por 7. Isso é uma enorme transformação na nossa biosfera. Se nós olharmos apenas para o século passado, nós vamos ver o seguinte: a população humana, 1900, era 1,5 bilhão. Ano 2000, 6,1 bilhões. Foi multiplicada por 4. Mas a economia cresceu muito mais do que a população. Só nos últimos 50 anos do século passado, depois da Segunda Guerra Mundial, a economia cresceu 10 vezes. Quer dizer, além do crescimento da população, a economia cresceu, o uso de recursos naturais cresceu, o uso de energia cresceu, as mudanças que nós começamos a fazer na nossa biosfera ficaram cada vez maiores. Então, exemplo de efeitos, a maioria dos pesqueiros mundiais está sobreexplorado. O bacalhau está acabando, o atum azul, para desespero dos japoneses, está acabando, porque nós estamos pescando, estamos retirando o peixe do mar com uma velocidade superior do que eles conseguem se reproduzir. Tem muito barco pesqueiro, os países de grandes frotas pesqueiras dão subsídios, o combustível sai quase de graça para poder ir até o fim do mundo para buscar peixe. Nós estamos acabando com os peixes. Só no século passado, nós usamos 40% das reservas conhecidas de petróleo. Claro que agora a gente descobriu o pré-sal e etc., mas isso, gente, não vai adiantar muito. Vai aliviar um pouco, alguns poucos anos. Próximo. Então, em função destas tremendas mudanças que nós produzimos na biosfera, nesses 2 últimos séculos, neste século XXI, a humanidade estará enfrentando problemas bastante sérios. O primeiro deles, nem preciso falar muito, aquecimento global. As consequências estão aí. Os fenômenos climáticos extremos, chuvaradas mais intensas, secas mais prolongadas, furacões, tufões, vão ficar cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos. Infelizmente, isso vai acontecer, já está acontecendo. Nós vamos ter um problema de escassez de água. Em várias regiões do mundo, a água já está muito escassa. Por quê? Não que a água esteja acabando, mas é que a população cresceu muito em algumas regiões e o uso da água pela população humana cresceu mais do que a população. Então, em algumas regiões, a água já está ficando muito escassa. Não precisa ir muito longe, não. O Brasil, em média, tem muita água. São Paulo não tem mais onde buscar água. A própria cidade do Rio de Janeiro já tem problema onde nós vamos buscar mais água para o Rio de Janeiro. E assim por diante. E, finalmente, nós vamos ter um problema muito sério de energia, porque daqui a 50, 60 anos, no máximo, o petróleo vai estar se esgotando, apesar de todo o pré-sal que nós descobrimos, e a pior coisa que pode acontecer é a energia. A humanidade é ficar sem energia, sem geladeira, sem poder preservar alimentos,
Quem mora no 20º andar dos prédios não vai conseguir subir e descer a toda hora. Então, esse vai ser um problema sério que nós vamos precisar de muitas outras formas de energia para resolver essa questão. Próximo. Pois bem, para resolver tudo isso, aquela comissão Brundtland, que foi formada em 1983 e 4 anos depois produziu o seu relatório Nosso Futuro Comum, que foi discutido na Rio 92, sugeriu que a única forma da humanidade evitar problemas futuros sérios, né, mortandade da população, falta de recursos naturais, seria entrar no caminho do desenvolvimento sustentável. Não vou nem ler isso aí, porque vocês já estão cansados de ouvir essa definição, ou de ler essa definição, não é verdade? Ok? Mas o que é isso? Se a gente olhar bem, essa é uma definição de puro bom senso. Por que puro bom senso? Ninguém em sã consciência pode dizer que não concorda com essa definição. Ninguém em sã consciência. Ninguém vai dizer, quero usar tudo agora, meus filhos e netos que se lixem. Ninguém vai dizer isso. Mas toda definição de muito bom senso também é muito vaga. Pergunto a vocês, essa definição dá alguma pista, alguma indicação do que nós precisamos fazer para atingir a sustentabilidade? Não. Isso foi de propósito. E foi de propósito porque o grande objetivo, e eu, no período de elaboração desse relatório, eu estava no programa das Nações Unidas do Meio Ambiente, o grande objetivo de deixar essa definição vaga desse jeito é porque ela precisava ser aprovada por todos os países na reunião de 92. Isso foi conseguido. Todos os países aprovaram. Agora, e aí, o que a gente faz? Né? Então, eu queria mostrar para vocês, na nossa opinião, existem 3 mega desafios que a humanidade tem que vencer para conseguir entrar no caminho da sustentabilidade. Os 2 primeiros estão diretamente ligados ao modo de funcionamento da nossa biosfera. Ok? Então, eu estou mostrando para vocês aqui a nossa biosfera. É um sistema quase fechado. Nós recebemos de fora apenas energia solar. Ok? Esta energia solar nos beneficia com recursos naturais renováveis, através da fotossíntese. Através da fotossíntese, a grama cresce, a madeira, as árvores crescem, o boi se alimenta da grama, os peixes se alimentam da alga, o homem se alimenta disso tudo e assim por diante. Então, a energia solar, através da fotossíntese, nos fornece recursos naturais renováveis. Mas nós temos também na nossa biosfera recursos naturais não renováveis, materiais e combustíveis fósseis, minério de ferro, minério de alumínio, petróleo, gás natural, etc. O que nós, humanidade, fazemos todo santo dia? Nós, humanidade, nós pegamos tanto recursos naturais renováveis quanto recursos naturais não renováveis e produzimos bens e serviços que nós precisamos para a nossa vida diária. Nós produzimos alimentos, nós produzimos vestuário, nós produzimos transporte para transportar comida para as cidades, etc, etc, etc. Então, todo santo dia, nós estamos usando recursos naturais renováveis e não renováveis para produzir bens e serviços. Aí já aparece o primeiro mega desafio para o futuro. As futuras gerações precisam ter também recursos naturais suficientes para poder continuar produzindo bens e serviços que elas precisam para a sua vida diária. Ok? Agora, quando nós produzimos bens e serviços, nós produzimos também resíduos e poluição. E esses resíduos e poluição são jogados em cima da biosfera, nos solos, na água, no ar, para que a biosfera absorva. O que está acontecendo? Há muito tempo que nós já estamos jogando em muitas áreas mais resíduos e poluição do que a biosfera está conseguindo absorver de volta. Então, na biosfera, nós estamos medindo, estão crescendo as concentrações de resíduos, CO2 está crescendo na atmosfera, o gás metano também e assim por diante. Então, primeiro mega desafio seria garantir a disponibilidade de recursos naturais para que as futuras gerações também possam produzir bens e serviços para a sua vida diária. Ok? Quando nós falamos sobre esse assunto, nós temos que nos lembrar que em 1971, o Clube de Roma, um grupo de cientistas do mundo inteiro,
preparou para a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo, em 72, preparou um relatório chamado Limites do Crescimento. E neste relatório, foi o primeiro modelo matemático mundial sobre a questão ambiental. Neste relatório, eles já nos chamavam a atenção que, se nós continuássemos com business as usual, continuássemos produzindo da mesma forma, desperdiçando as coisas da mesma forma, a população ia continuar a crescer, a produção industrial ia crescer, a produção de alimentos, mas os recursos naturais iam começar a cair. E num determinado ponto, que seria por volta de 2030, mais ou menos, alguns recursos naturais ficariam escassos e, então, a produção de alimentos cairia, a produção industrial cairia e logo depois haveria uma incontrolável mortandade da população. Isso foi muito discutido em Estocolmo. Ninguém aceitou muito, afinal de contas, esses cientistas malucos, esses professores universitários que não têm o que fazer, né? Não é para dar muito crédito, não é verdade? Então, guardem isso. 1971, eles já tinham nos chamado a atenção para esse tipo de coisa. Esse perigo que a humanidade tem para o futuro. Próximo. Quando nós falamos de recursos naturais, nós temos os renováveis e não renováveis. Recurso natural renovável é muito fácil de entender quando nós estamos na direção sustentável. Basta respeitar a velocidade de renovação daquele recurso, ok? Então, por exemplo, pergunto, madeira é recurso natural renovável? É. Será que aqui no Brasil e no resto do mundo nós estamos na direção sustentável no que diz respeito ao recurso madeira? Não. Por quê? Nós estamos cortando mais árvores do que nós plantamos. Então, a quantidade de madeira no mundo está diminuindo. Peixe é um recurso renovável? É. Nós estamos na direção sustentável com relação a peixe? Também não. Nós estamos pescando mais do que eles conseguem se reproduzir. Ok? Agora, alguns recursos naturais renováveis, nós, humanidade, nós podemos ajudar artificialmente a sua renovação. Peixe, por exemplo. Nós podemos criar peixe. Aliás, o salmão, que hoje em dia nós comemos com tanta facilidade nas nossas mesas, né? Hoje em dia é até barato o salmão, não é salmão selvagem, é salmão criado em cativeiro no Chile, ok? Então, em alguns recursos naturais renováveis, o homem pode ajudar, ajudando a sua velocidade de renovação. Agora, recurso natural não renovável, será que porque é não renovável, então a gente não pode usar? Não é bem assim. Em alguma dúvida, não? Mas então, não é bem assim, porque, por exemplo, petróleo é não renovável. Será que, imaginem se o Idi Amin Dada, ditador de Uganda, que era cabo cozinheiro do exército ugandês, olha que nível, né? Certo? Imagina se ele se tornasse ditador do mundo e alguém dissesse para ele, recurso natural não renovável, vai acabar, para de usar. Aí que ia morrer gente, porque não ia ter transporte de alimentos para a cidade, etc. Então, recurso natural renovável, nós temos que continuar usando como petróleo. Mas nós temos que saber qual é o limite da escassez daquele recurso e antes dele ficar escasso, nós temos que desenvolver tecnologias para substituir aquele recurso por outros, né? Para que a humanidade possa continuar usando aquele tipo de recurso. Ok? Pois bem, próximo. Agora, o segundo mega desafio, nós não podemos continuar a jogar sobre a biosfera mais resíduos e poluição do que ela consegue absorver. Porque isso, num longo tempo, nós vamos intoxicar a biosfera. Esses resíduos estão se acumulando na biosfera, nos solos, nas águas e no ar. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Esses dois mega desafios, então, têm a ver com o modo de funcionamento da biosfera. Esses dois mega desafios nós chamamos de capacidade de suporte da biosfera, ok? Mas tem um terceiro que não tem a ver diretamente com a capacidade de suporte da biosfera. Esse terceiro mega desafio é a necessidade de reduzir a pobreza no mundo para que a gente possa viver num mundo que vale a pena viver. Certo? O que eu estou mostrando aqui para vocês é uma coisa que nós, brasileiros,
nós sabíamos, né, até pouco tempo atrás, porque agora diminuiu bastante pela crise econômica nos Estados Unidos, mas nós sabíamos muito bem da migração de latino-americanos para dentro dos Estados Unidos pela fronteira mexicana, as máfias que existiam, que cobravam que as pessoas tinham, que não tinham e que não tinham para levar para o outro lado, dava problema, largava no meio do deserto para morrer. No mar Mediterrâneo, toda santa noite, já existem máfias há muitos anos no norte da África que pegam barcos como esse, colocam 200 a 300 imigrantes ilegais, cobram também o que eles podem, o que eles não podem, né, para levar para o sul da Europa, nas praias da Espanha, da Itália, da Grécia e assim por diante. Não dá para continuar desse jeito, gente. Não tem como toda a África se mudar para dentro da Europa. Então, nós precisamos reduzir a pobreza, porque, inclusive, não é ético a gente continuar vivendo num planeta onde as pessoas ainda morrem de fome, mas morrem de fome não é porque está faltando comida, não tenha dinheiro para comprar comida. Então, redução da pobreza é fundamental para a governabilidade do mundo, inclusive para reduzir a questão do terrorismo. Quem não tem a menor possibilidade de futuro, fica muito mais fácil de ser chamado para o terrorismo, para se explodir junto lá dos outros, etc. e tal. Então, redução da pobreza é o terceiro mega desafio, ok? Pois bem, essa questão da redução da pobreza, novamente, o Clube de Roma tinha feito um terceiro relatório em 1976, que eles diziam muito claramente, e ninguém prestou a menor atenção a esse relatório, eles diziam o seguinte: muito antes de nós esgotarmos os limites físicos do nosso planeta, parênteses, quais são os limites físicos do planeta? Disponibilidade de recursos naturais para produzir bens e serviços que nós precisamos e também a capacidade da biosfera para absorver os resíduos que nós produzimos. Então, diziam eles já naquela época, muito antes de nós esgotarmos os limites físicos do nosso planeta, ocorrerão graves convulsões sociais provocadas pelo enorme desnível existente entre a renda dos países ricos e dos países pobres. Ninguém prestou a menor atenção a isso. Fizemos muito pouco até hoje, né? E o terrorismo está aí, etc., os problemas todos que nós estamos enfrentando, né? Pois bem, então, se nós aceitamos que esses são os 3 mega desafios para a sustentabilidade, nós podemos dizer que o desenvolvimento sustentável é aquele que respeita a capacidade de suporte da biosfera, que é a disponibilidade de recursos naturais para continuar produzindo bens e serviços e a capacidade da biosfera para assimilar resíduos e poluição. E também contribui para a redução da pobreza. Isso é desenvolvimento sustentável, que a gente não vai conseguir num piscar de olhos. Tem que levar muito tempo trabalhando feito formiguinha para a gente conseguir uma coisa dessas. Próximo, né? Como é que nós estamos hoje? Nós estamos muito mal. Esse relatório, a WWF, eu acho que todos vocês conhecem, é uma ONG conhecida, respeitada, né? A cada 2 anos eles estão fazendo um relatório chamado Planeta Vivo. Esse de 2008, eles já diziam que a humanidade já está consumindo 30% mais recursos naturais renováveis do que o planeta é capaz de repor. Será que é tudo isso? Ora, se a gente for pensar em madeira, se a gente for pensar em peixe, etc., a gente está nessa direção. Nós estamos gastando mais do que esses recursos conseguem se renovar, ok? É como se nós tivéssemos uma conta no banco, nós tivéssemos um investimento, um dinheiro aplicado, chegava quase no fim do ano, acabou o dinheiro dos dividendos, vai lá, tira um pedaço do capital. Aí tem menos dividendo no ano que vem. Aí chega antes do final do ano, faltou dinheiro, vai lá, tira outro pedaço do capital. É o que nós estamos fazendo com a nossa biosfera. Gente, durante um tempinho pequeno dá para fazer isso, mas o capital vai acabar. Nós não podemos continuar agindo dessa maneira. Como é que a gente mede isso? Acredito que todos vocês já ouviram falar nesse indicador, chama-se pegada ecológica. O que é a pegada ecológica? De uma pessoa é a área necessária para produzir tudo aquilo que a pessoa consome por dia e também a área necessária para absorver os resíduos que ela produz, ok? Os alimentos que ela usa, etc., transporte, não sei o que mais. Então, produzir o que ela consome e absorver os resíduos que ela produz. Isso para uma pessoa. Mas pode ser para um país também. Pegada ecológica de um país é a área necessária para produzir tudo aquilo
que a população daquele país precisa consumir e também a área para absorver os seus resíduos. Então, isso chama-se de pegada ecológica. Como é que nós estamos em alguns países? Deixa eu mostrar para vocês. Brasil, por exemplo, nós estamos bem ainda, porque isso aqui é a nossa pegada ecológica. Ela está crescendo devagarzinho, a partir daqui nós começamos a subir um pouco mais, porque o nosso nível de consumo aumentou. E essa linha verde aqui em cima é a nossa biocapacidade. O que é a biocapacidade? É a capacidade de produzir coisas que a gente precisa, alimentos, vestuário e assim por diante. A nossa biocapacidade está diminuindo? Está. Por quê? Porque nós estamos desmatando, porque nós estamos promovendo erosão do solo, perda de fertilidade do solo, nós estamos exportando nutrientes do nosso solo, quando nós exportamos grãos, quando nós exportamos carne bovina, carne de frango e assim por diante. Então, essa biodiversidade está caindo um pouquinho. Nós estamos usando o nosso petróleo, os recursos estão diminuindo. Mas o Brasil ainda tem um saldo ecológico muito grande. Nós somos capazes de produzir muito mais do que nós consumimos, felizmente. Por isso que nós podemos exportar tanto, ok? É bom que a gente se mantenha assim. Vamos ver outro. Estados Unidos. Estados Unidos é um país que tem uma alta biocapacidade. Eles têm terras muito férteis, grandes extensões de terra, tá certo? Tem recursos. Acontece que a partir de 1967, a pegada ecológica ultrapassou a sua biocapacidade. Então, eles são um país que hoje nós chamamos de devedores ecológicos. Eles necessitam importar coisas para atender ao consumo da sua população. Nós, o Brasil, ainda somos credores ecológicos. Agora, é engraçado, eu acho que o desenhista, quando fez aquela linha de cima da pegada ecológica, acho que ele tomou umas e outras, não acha, não? A linha está toda tremida, né? Está errado, não está, não? O que é isso? Por que está tremida assim? Ele tomou umas e outras, o que foi? O que foi? Crise econômica. Toda vez que tem uma crise econômica, o consumo cai, está tudo marcadinho direitinho ali, está entendendo? Mas, de qualquer maneira, eles estão muito acima, né, do que... Agora, vamos ver como é que estavam os países do mundo, isso em 1961, tá? Os países em verde são países que têm uma biocapacidade maior do que a sua pegada ecológica. Em 61, quase todos os países do mundo eram verdes, eram credores ecológicos, até os Estados Unidos, como nós vimos, até os Estados Unidos. O Japão já era devedor ecológico, tinha que importar coisas para o consumo da sua população, alguns países da Europa e assim por diante, ok? Agora vamos ver como é que nós estávamos em 2005. Olha como mudou, tá certo? Hoje em dia, só quase pouco mais de 20% dos países do mundo que ainda são credores ecológicos, ok? Gente, não dá para continuar desse jeito. Pergunto a vocês, é possível a gente pensar que todos os países fiquem vermelhos? Todos os países se tornem devedores ecológicos? Eles vão importar de onde? De Marte? Não dá. Não temos tecnologia ainda para isso, ok? Então, gente, esse é um problema sério que nós temos para o nosso futuro. Não dá para continuar nesse ritmo que nós estamos, tá certo? Pois bem, esse economista Herman Daly, que foi um dos primeiros economistas a entrar no vagão ambiental, né? Ele já foi economista sênior da área de meio ambiente do Banco Mundial, é professor da Universidade de Maryland. Ele fez um artigo muito interessante, que foi publicado na Scientific American em 2005, e depois foi publicada na Scientific American aqui no Brasil, em português. O artigo é Economia no Mundo Lotado. O que ele quer dizer com isso? Gente, a teoria econômica, quando foi desenvolvida, foi 1800 e pouco, 1900 e pouquinho, 1800 e muito, 1900 e pouquinho. Nesta época, nós tínhamos pouca gente no mundo, muitos recursos naturais. Então, a teoria econômica daquela época, que ensinam até hoje,
É bom consumir, é bom para a economia. Quanto mais consumir, melhor para a economia. Gente, calma, os recursos naturais não são ilimitados. Nós estamos vendo isso aqui, ok? Então ele dizia, a exploração dos recursos naturais é tão intensa hoje que nós não podemos mais fingir que vivemos num ecossistema ilimitado. Quando os governos dos países que têm grandes frotas de pescas continuam dando subsídios às suas frotas de pesca, o combustível sai quase de graça, eles estão fingindo que o mar é ilimitado. E eles estão percebendo que a quantidade de pesca está caindo, estão pescando a profundidades cada vez maiores, pesca cada vez mais predatória. Não adianta mais botar mais barco de pesca, não é esse o problema. Os peixes não estão conseguindo se reproduzir. Tem que fazer como as baleias, fizeram uma moratória para as baleias, a população delas está lentamente se recompondo, ok? E ele dizia também, desenvolver uma economia sustentável numa biosfera finita exige maneiras novas de pensar. Teorias econômicas que funcionavam bem num mundo vazio, 1900, 1,5 bilhão de pessoas, não funcionam, já não se adequam a um planeta lotado que é o que nós temos hoje com 7 bilhões de pessoas. Próximo. Pois bem, gente, ministro Delfim Neto foi nosso ministro da Fazenda. Um livro muito interessante que saiu ano passado, O que os economistas pensam da sustentabilidade, o Delfim Neto caiu a ficha. Olha o que ele disse. Jamais pensei que viesse um dia a me preocupar com o consumo excessivo de recursos naturais, além da capacidade de reprodução do planeta. Ele não pensava nisso antes, quando foi ministro da Fazenda do Brasil. Não pensava nisso. Ficha está caindo. Próximo. Pois bem, o que a gente tem de novo sobre sustentabilidade? Surgiu um relatório novo e interessante. Eu vou mostrar para vocês o objetivo desse relatório. Chama-se Visão 2050. Alguém conhece esse relatório? Visão 2050? Pois bem, repare o objetivo. O objetivo desse relatório é chegar a 2050, quando nós vamos ter 9 bilhões de habitantes no nosso planeta, sem pobreza, com as pessoas vivendo com uma vida decente. Não precisa ser todo mundo igualzinho, não, isso é utopia demais. Mas reparem, 9 bilhões de habitantes, todos vivendo bem, com alimentos suficientes, com moradia decente, com água potável em casa, com saneamento, com transporte público que funcione, mas dentro dos limites do que este pequeno e frágil planeta pode oferecer e renovar a cada dia. Caramba! Ele está pensando ali, lá vem esses professores universitários e esses cientistas de novo, com essa ladainha dos limites do crescimento, não é verdade? Não é verdade? Gente, sabe quem fez esse relatório? Foram grandes empresários. Esse relatório foi produzido e divulgado em fevereiro do ano passado, foi produzido pelo Conselho Mundial, o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. 29 mega empresas do mundo inteiro se juntaram e fizeram esse relatório. Caramba, não são só mais cientistas malucos ou professores universitários totalmente pirados que estão falando sobre essa coisa. Nós vivemos num planeta pequeno, e que tem um limite de renovação de recursos, ok? Esse relatório, gente, convido a vocês a darem uma olhada nesse relatório. O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável já traduziu para o português, vocês têm isso em português, e está no site do CEBED, www.cebed.org, ok? Vamos ver alguns dados rapidinho sobre ele. Próximo. Eles dizem o seguinte: são necessárias mudanças fundamentais nas estruturas de governança, na economia, nos negócios e no comportamento humano. Por que mudança na governança? Reparem, os empresários, grandes empresas, que têm que planejar a mais longo prazo, foram capazes de produzir um planejamento para 40 anos. O desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade, exige que a gente planeje com farol alto, planeja lá para frente.
Por que nós precisamos de mudanças na governabilidade? A maioria dos nossos governos, não é só o nosso não, no mundo inteiro, planejam só para as próximas eleições, é verdade ou não é? Planejam para ganhar, para continuar no poder nas próximas eleições. Quem está na oposição planeja para ganhar o poder nas próximas eleições. Então, gente, se tiver que prometer o que pode e o que não pode, vão prometer. O objetivo é ganhar as próximas eleições. Então, nós precisamos de mudança na governabilidade. Os empresários dizem que é preciso mudanças na economia. Precisamos. Não podemos mais continuar dando subsídios errados que abreviam a questão da sustentabilidade, como é o subsídio que se dá às frotas de pesca no mundo inteiro. É preciso mudança nos negócios, as empresas precisam mudar. Eles sabem disso. Business as usual, eles dizem que não é mais possível. Nós temos que mudar a forma de fazer negócio. E também no comportamento humano. Por que comportamento humano? É fundamental. Nós não podemos continuar desperdiçando recursos, nós não podemos continuar usando recursos de forma supérflua. Até agora nós podemos fazer isso, não vai dar mais para a gente continuar. Então os valores humanos vão ter que ser modificados. Os valores humanos é fundamental. As mudanças são necessárias, são factíveis e oferecem até oportunidade de negócio para as empresas que estiverem ligadas com essa história. Tá certo? O mundo vai ser muito diferente daqui a 20, 30 anos. Né? Muito diferente. Próximo. Né? Reparem, eles dizem business as usual, não vai atingir a sustentabilidade, pelo contrário, vai abreviar o problema que nós temos para o futuro, né? E nem assegurar a prosperidade econômica e social. A gente já sabe disso. A sustentabilidade vai exigir mudanças radicais, começando agora. Quem está dizendo isso não é ninguém, não é nenhum professor universitário, né, meio pirado, nem nenhum cientista maluco. Já são os empresários que estão dizendo isso, que eles estão planejando, eles estão vendo as coisas, os problemas que nós vamos ter lá na frente. Próximo. Né? Isso aqui é o planejamento, convido a vocês que olhem esse planejamento. Eles separaram várias áreas, valores das pessoas, desenvolvimento humano, economia, agricultura, florestas, energia, edifícios, construções, transportes e materiais. E para cada uma dessas áreas, volta um pouquinho, para cada uma dessas áreas tem metas parciais para que a gente saia do business as usual que nós estamos hoje para chegar em 2050 com um mundo sustentável. Só para dar uma ideia para vocês de uma das áreas, a gente não tem tempo para discutir isso com detalhe, materiais, por exemplo. Eles estão prevendo que já em 2020 não se vai mais fazer aterro sanitário. Aterro sanitário nós estamos jogando fora recursos que nós vamos precisar no futuro. Então, no futuro, nós vamos reciclar tudo. E o que não puder ser reciclado, aproveitar a energia. E a meta para 2050 é nem uma partícula jogada fora. Não vai dar. Com 9 bilhões de habitantes. Próximo. Pois bem, então, esse Conselho Empresarial diz que nós já temos conhecimento, ciência, tecnologias, habilidades e recursos financeiros para fazer essas mudanças. Né? E grande parte do que vai ser preciso ser feito tem que ser feito agora, nesta década que nós estamos. Ok? E eles mesmos dizem, esse é um plano para ser discutido com governos e com a sociedade, para que a humanidade tenha um plano. Nós não temos um plano, a humanidade, os empresários já têm, mas não adianta só os empresários terem um plano, a humanidade precisa ter o seu plano, porque como já diziam os povos antigos do Mediterrâneo, se você não sabe para onde você quer ir, não existe vento favorável, você não sabe para onde é que você quer ir. Então, se nós não tivermos um plano para a sustentabilidade, um plano da humanidade, incluindo empresários, governos e sociedade, esquece, porque nós não vamos conseguir chegar lá. Próximo. Né? O PNUMA também está se preparando para a reunião do ano que vem, a Rio 2012, quando vão ser discutidas algumas coisas com relação a isso, e produziu um relatório, esse ano, aprovado no seu Conselho de Administração, que é Economia Verde, Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável e Erradicação da Pobreza. Eles propõem
investir 2% do PIB mundial, bastante dinheiro, em 10 setores estratégicos, que são bem semelhantes aos setores que os empresários escolheram. Já está chegando uma certa afinidade, que é bom, né? E investir em 10 setores estratégicos para chegar numa economia verde, com baixa emissão de carbono fóssil, com maior eficiência do uso de recursos naturais, nós precisamos disso, e também combater a pobreza, ok? Se a gente acha que é muito dinheiro, o 1,3 trilhão de dólares, entre 1% e 2% do PIB mundial hoje é usado para subsídios que são totalmente errados, né? Grande parte dessas ações contribui para intensificar os danos ambientais e ampliar a ineficiência da energia global. Basta ver a pesca. Os governos do mundo inteiro estão dando 27 bilhões de dólares por ano como subsídio para as suas frotas de pesca. Resultado, estamos acabando com os peixes no mundo. Tem que acabar com isso. Bota esse dinheiro para agir, para criar energia renovável, para criar uma série de coisas diferentes e não para acabar com os peixes no mar. Próximo, né? Tem uma série de coisas, pode passar. A curto prazo, essa economia verde, é claro que vai ter redução de empregos em algumas áreas. Pesca, por exemplo, nós temos que reduzir os empregos na pesca. Não adianta, gente. Aí vem sempre político dizendo, coitadinho dos pescadores, etc. Tá bem, então mantém os pescadores, eles vão acabar com os peixes e aí eles não têm o que fazer. Então não é possível continuar com essa história. Então nós temos que, a economia verde, ela vai criar novos e decentes empregos, desde a energia renovável até a agricultura sustentável, que compensariam aqueles perdidos na economia suja, como pesca, por exemplo, e outros combustíveis fósseis e assim por diante. Próximo, né? A economia verde envolve políticas e investimentos que desassociam o crescimento do atual consumo intensivo de materiais e energia. Isso, muito pouco foi conseguido. Um país que conseguiu isso foi a Alemanha. Se a gente olhar para a Alemanha, a gente vai ver que o PIB alemão descolou do consumo de energia e de materiais. O PIB subiu mais, um pouquinho, do que o consumo de energia e materiais. Mas é muito pouco ainda, nós precisamos fazer mais com relação a isso. Pode passar. Nós vamos ter o ano que vem essa conferência, né, aqui no Rio de Janeiro. Espero que essas questões sejam discutidas com bastante seriedade. Próximo, né? Reparem o secretário-geral das Nações Unidas, o Ban Ki-moon, da Coreia do Sul. Ele foi esse ano ao Fórum Mundial Econômico de Davos, na Suíça. Europa em crise, Estados Unidos em crise, todo mundo esperando que ele falasse sobre problemas da economia. Olha o que ele disse. Pediu uma ação revolucionária para alcançar o desenvolvimento sustentável, ao alertar que o consumo desatento de recursos do último século é um pacto de suicídio global. Ficou todo mundo, né? Gente, qual é a nossa conclusão? Infelizmente, para as gerações mais novas, acabou a era da abundância. Eu, quando era garoto, jamais se pensava em reciclar o que quer que fosse. E que nada, joga fora, e tem muito de... Não é mais assim. Acabou a era da abundância, nós estamos entrando numa era de escassez. Reparem, quem foi daqui que leu, algum de vocês leu um livro muito interessante do Jared Diamond, chamado Colapso, como as sociedades escolhem o sucesso ou o fracasso? Alguém leu esse livro? Recomendo que leiam. Reparem, esse livro analisa sociedades do passado que floresceram e depois desapareceram. Por exemplo, Ilha de Páscoa. Quando nós atualmente descobrimos a Ilha de Páscoa, um mistério. Aquelas pedras enormes, aqueles obras de arte enormes, e quase ninguém naquela ilha. O que tinha acontecido? O que aconteceu é que os polinésios chegaram na ilha, a ilha tinha muitos recursos, muita floresta, se implantaram lá, começaram a pescar, começaram a fazer agricultura, e aí começou a ter briga entre clãs, e os clãs começaram a fazer aqueles monumentos enormes de pedra, e começaram a cortar tronco de árvore para poder movimentar aquelas pedras
de onde elas eram feitas, junto da pedreira, para colocar nos pontos estratégicos, que era prestígio. Fizeram tanto isso que acabaram com as árvores, a ponto de não ter mais árvore para fazer canoa para sair para pescar, e nem árvore para fazer canoa para ir embora da ilha. Acabou a civilização. A mesma coisa aconteceu com a civilização maia. Próximo. Reparem, vocês conhecem os maias, eles construíram templos maravilhosos, templos, tinham avanços na matemática, objetos de arte, etc. Mas no século VIII, a população cresceu, o ritmo de derrubada de floresta aumentou para o cultivo do milho, que era o alimento deles, o solo se exauriu pela erosão, né, e algumas secas reduziram a produção de alimentos. O que os sacerdotes e os governantes maias fizeram? Ignoraram solenemente e continuaram construindo templos e etc. Próximo, por favor. Né? Então, mantiveram seus estilos de vida e a construção de templos e palácios, resultado, esgotaram os recursos naturais e a civilização maia se extinguiu. Gente, então, isso que eu acabei de dizer, acabou a era da abundância, começou a era da escassez, isso já aconteceu várias vezes no passado, mas a nível micro. Agora está acontecendo a nível global, é diferente, não tem para onde fugir, não tem outro planeta, tá certo? Então, reparem, o Jared Diamond, ele até faz uma comparação que ele diz o seguinte: os Estados Unidos de hoje são como Roma antiga, né, às vésperas do colapso. Os romanos foram até capazes de identificar que a coisa estava ficando feia, né? Percebeu os sinais de alerta, mas foram incapazes de fazer os sacrifícios, reduzir o seu padrão de vida, né, e evitar o colapso. E o Império Romano colapsou por causa disso. Então, finalmente, mensagem final, novamente, acabou a era da abundância, estamos entrando na era da escassez, e quanto mais cedo a humanidade perceber isso e se adaptar a esta nova situação, melhor vai ser. É possível ter sustentabilidade no futuro com razoável qualidade de vida, mas não dá para continuar com business as usual, não dá para continuar desperdiçando e não dá para continuar tendo consumo supérfluo. Muito obrigado. Se eu não assustei demais a vocês, parece que tem possibilidade de pergunta, é isso? Bom, eu vou para baixo para que vocês possam fazer as perguntas de vocês. Vou pedir o favor de se identificarem. Boa noite, professor. Meu nome é João, sou professor da computação, e aí eu vou já começar a pergunta antes pedindo, dando os parabéns pela palestra e também pedindo desculpas aí pela provocação. O senhor falou bastante de recursos, a gente parte para uma era de escassez devido à falta de recursos para poder abastecer a população que não para de crescer. Agora eu vou ver pelo outro lado. Será que de repente não é mais fácil a gente tentar segurar o aumento da população? Também não seria uma outra maneira de ver o mesmo problema, através de controle de natalidade, outro tipo de... Talvez olha, isso seja um pouco... Repare, você tocou num ponto fundamental. Não vai poder haver sustentabilidade se nós não estabilizarmos a população. Agora, o problema é como fazer. Tá? A China, por exemplo, começou a fazer isso, mas ela fez por um processo bárbaro. E quando eu digo bárbaro, não é bárbaro de legal, não, gente. É bárbaro de barbárie. Porque só pode ter um filho. Só que, pela cultura chinesa, milenar chinesa, o primogênito homem, quando eles podiam ter 7, 8, 9, 10 filhos, o primogênito homem era aquele que era encarregado de cuidar dos pais na sua velhice. Então tinha 10 filhos, o terceiro era o primeiro homem, aquele ficava responsável pelos pais. Agora só pode ter um. O casal chinês não quer ter menina, quer ter menino, para poder cuidar deles na velhice, porque também na cultura chinesa, e a mesma coisa na cultura indiana, a mulher quando casa, ela deixa de pertencer à família do pai
e passa a pertencer à família do marido. E eu disse pertencer para provocar as mulheres, porque é isso mesmo, gente. Absurdo, né? Corta a relação. Vocês viram isso numa novela recente que houve aí, negócio da Índia, tá certo? Pois bem, então, como fazer? Tá? As Nações Unidas já chegou à conclusão que a melhor maneira para você reduzir a população de forma definitiva é você melhorar o nível de desenvolvimento e de educação de uma comunidade. Todas as vezes que nós educamos melhor uma comunidade e melhoramos um pouquinho o seu nível de vida, o crescimento populacional caiu, tá certo? Então, essa é a forma de fazer, tá? Então, não é fácil fazer. Nós não podemos fazer isso por decreto, né? Existem liberdades individuais. As pessoas precisam estar conscientizadas, tá? Que isso é uma coisa fundamental, ok? Professor Haroldo, eu sou Vitor, estudante de terceiro período do curso de Direito, e, coincidentemente, eu estou realizando um trabalho para ser apresentado nesse fórum, sendo supervisionado pelo professor Marcos Rocha, e foi tocada uma questão aqui na palestra, que está presente na nossa pesquisa, que é a sustentabilidade e a reciclagem do lixo, produzido, inclusive, pelas empresas. Eu tenho uma pergunta quanto a isso. No vídeo que eu vi, a corporação, vários CEOs, que são os executivos das empresas norte-americanas, eles falam todos, né? Um deles fala que existe um conceito hoje de imposto sem representação, que seria o Tax Without Representation, que está sendo deixado pela nossa geração para as próximas, que trata exatamente do lixo nuclear, o lixo tóxico, oriundo da produção de bens de consumo, não duráveis principalmente, que está fora de controle hoje em dia. Qual é a saída, qual é a opção para esse problema? E outra pergunta também, tocando no ponto do professor João, não seria interessante tratar também da melhor distribuição da população sobre o território? Grandes centros urbanos têm muito mais necessidades que pequenos centros urbanos. Obrigado. Ok, bom, começando pelo final, quer dizer, como é que a gente vai distribuir melhor a população no território? A gente precisa levar mais facilidades, energia, saneamento, etc., para o interior. Hoje em dia é possível, porque tem internet, etc. e tal. Mas você não pode fazer isso por decreto, tá certo? O ideal é que você distribuísse melhor a população, evitasse megalópolis, como é São Paulo. São Paulo, hoje, quem vai a São Paulo é um caos no trânsito e vai piorar cada vez mais. Rio de Janeiro está chegando perto. Então, essa melhor distribuição da população pode ser um objetivo. O problema é como fazer. Como fazer sem ferir as liberdades individuais, a escolha de cada pessoa. Tá? Porque eu também não gostaria de ter uma coisa que os regimes socialistas tinham, que você morava num lugar, você não podia mudar daquele lugar sem autorização do governo. Tá? Isso era assim em Cuba, é assim até hoje em Cuba, na União Soviética, na China, etc. e tal. Você não pode se mudar sem ter autorização do governo. Então, aí também já é demais, né? Mas, de qualquer maneira, com relação à questão dos resíduos, nós mostramos aqui o segundo mega desafio é você não jogar sobre a biosfera mais resíduos e poluição do que ela consegue absorver. Isso inclui você tratar os resíduos, reciclar tudo aquilo que for possível. O que não for possível reciclar, você pode incinerar, mas incinerar, que eu digo, é em equipamentos adequados, não é queimar, para você retirar a energia do lixo. Não desperdiçar nenhuma partícula, ok? Essa é uma questão fundamental. Gente, o mundo no futuro vai ser muito diferente do que o mundo agora. Daqui a 20, 30 anos, aqueles que estiverem aqui, muitos de vocês vão estar, né? Vocês vão ver, nós vamos viver num mundo completamente diferente. E eu quero só, não é brincadeira não, mas só para mostrar para vocês com um pouco mais de ênfase, reparem o seguinte, nós temos cada vez mais, de quando nós tomarmos decisões sobre nossa vida pessoal e decisão das nossas empresas, nós temos que olhar para o futuro. Reparem, o Canal do Panamá, todos vocês conhecem o Canal do Panamá, foi construído pelos Estados Unidos, né? Antes de 1900,
Pela Constituição, os Estados Unidos teve o direito de explorar o canal durante quase 100 anos, mas o canal, desde 2000, já está de posse do governo do Panamá. O governo do Panamá está investindo 6 bilhões de dólares para aumentar o canal do Panamá, aumentar a largura, porque isso está limitando a passagem de navios, e fazer com que haja maior fluxo de navios no canal do Panamá. E eles estão botando ações do canal do Panamá à venda. Aí eu pergunto, você compraria ações do canal do Panamá? Parece um bom negócio, não parece? Vai passar mais navio, vai alargar, vai ter um volume maior de navios. Você compraria? Está na dúvida. Está na dúvida porque ele está percebendo, né? Gente, repara o seguinte, aí a pergunta que eu faço, o que é que está acontecendo no Ártico hoje? Ártico. O que está acontecendo lá? Degelo. A previsão é que daqui a 20 anos não vai ter mais gelo no Ártico no verão. Por onde é que os navios vão passar? A rota polar. O navio que for da Europa para a China, por exemplo, não vai passar pelo canal do Panamá. Você está entendendo? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nas nossas vidas, nós vamos ter que cada vez mais olhar no longo prazo. O que vai acontecer lá na frente para tomar as nossas decisões. Se algum de vocês for comprar uma nova casa, evita de comprar essa casa junto do rio, evita de comprar essa casa junto de barranco, porque os efeitos climáticos extremos vão ser cada vez mais frequentes e mais intensos. Gente, a gente tem que olhar para o futuro, ok? Professor, Sim. Meu nome é Hilda, sou do curso de Pedagogia, o 4º período. Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor em relação ao que o senhor falou sobre a redução da pobreza no mundo. Ao reduzir a pobreza no mundo, não aumentará paralelamente o consumo de recursos naturais, mesmo contribuindo assim para mais resíduos lançados na atmosfera? Sem dúvida. Qual seria o caminho, então, para reduzir a pobreza e não aumentar a destruição da biosfera? Repare, por isso é que nós não vamos poder mais permitir no futuro desperdícios e consumo supérfluo, certo? Quer dizer, como é que a gente consegue fazer com que os pobres consumam um pouco mais para ter uma vida mais decente, se hoje nós já estamos consumindo recursos com uma velocidade muito grande, nós estamos jogando mais resíduos do que a biosfera consegue absorver. Nós temos que ter melhor tecnologia no futuro, nós temos que usar de forma mais eficiente os nossos recursos naturais, tá certo? E nós temos que tratar melhor os nossos resíduos. E, além disso, nós temos que reduzir desperdícios e nós temos que acabar com o consumo supérfluo, tá certo? Por exemplo, alguém precisa ter 4 carros na garagem? Quantas pessoas no mundo vocês já viram? Jogadores de futebol que de repente passam a ter muito dinheiro, artistas, tem 4, 5, 6 carros na garagem. Precisa disso? Isso não é consumo supérfluo? Isso, gente, nós temos que mudar os valores humanos. Então, o que você falou está correto. Reduzir a pobreza significa aumentar o consumo, jogar mais resíduos. Mas isso é fundamental para a sustentabilidade. Sem isso, não vai valer a pena morar num mundo em que a pobreza ainda seja cada vez maior do que aqui é hoje, ok? Boa noite, professor Haroldo, parabéns pela palestra. Meu nome é Augusto Braga, sou médico e moro aqui em Teresópolis há muitos anos. Tive a honra até de receber um livro, Águas Doces do Brasil, que o senhor fez a dedicatória no ano passado, Humberto Moller e a Maria Luísa. Eu que recebi esse livro. Então, agradeço pessoalmente. Eu gostaria que o senhor desse a sua opinião sobre aqueles 10 setores em que a gente vai modificar para o Brasil até 2050, o que vai ser possível e o que vai ser impossível ou difícil de se alcançar. Olha, nós não teríamos tempo de analisar os 10 setores. Mas vamos falar então só de mudança climática, que é uma coisa que interessa muito a vocês, né, e que foi tema principal desse seminário que vocês estão fazendo. Gente, para o Brasil,
reduzir suas emissões é muito fácil. Vocês se lembram que na reunião de Copenhague, há 2 anos atrás, foi lá, o presidente do Brasil nunca foi a essas reuniões, mas como a Marina Silva foi, se lembram? Aí foi também a Dilma e foi o presidente Lula. Tudo bem, política, né? E lá eles prometeram reduzir as emissões brasileiras em 36,5%. Puderam fazer isso porque para o Brasil é muito fácil. Para reduzir 36,5% as emissões de gás estufa no Brasil, porque emissões de gás estufa não é só pela queima de combustíveis fósseis, não. É pela derrubada e queima de florestas também, que nós estamos jogando carbono também para a atmosfera, que estava preso dentro das árvores. Ok? Então, basta para o Brasil reduzir 80% do desmatamento da Amazônia, por exemplo, para que a gente já quase chegue lá. Significa, para a nossa indústria é muito fácil. A indústria sofreria muito pouco para você reduzir emissões. Por exemplo, nós ainda temos guzeiros, ferro-guza, que ainda usa carvão vegetal, e usa carvão vegetal produzido de floresta nativa. Tem que acabar com isso. Tem que plantar florestas para produzir carvão, e aí sim pode usar o carvão de floresta plantada, mas não de floresta nativa. Ok? Então, para o Brasil tem uma posição muito confortável para fazer um bom farol, né, com relação à mudança climática. A Índia e a China, por exemplo, para reduzir metade do que o Brasil prometeu reduzir, vão ter que mexer enormemente na sua indústria. Vai ser um custo muito grande. Então, para alguns setores, para o Brasil vai ser muito fácil. Nós temos a facilidade ainda que nós ainda somos um país credor ecológico, quer dizer, nós ainda temos capacidade de produzir, temos biocapacidade muito maior do que aquilo que nós consumimos. É bom que a gente mantenha isso, ok? Então, o Brasil ele teria condições de fazer. Agora, para que a gente consiga isso, a questão fundamental é o seguinte: se você me perguntar qual é a coisa mais importante para a gente atingir a sustentabilidade, e isso serve para o Brasil também, melhoria do nível de educação. Por quê? Se nós não melhorarmos o nível de educação das pessoas, elas não vão entender que são necessárias algumas medidas amargas para o futuro. Então, por exemplo, dá um exemplo rápido, rasteiro, seguinte: vamos supor que num país a água está ficando escassa, e ela está ficando escassa porque a água é muito barata. Então as pessoas desperdiçam. Né? Tem um nosso amigo aqui que ele gosta de ópera, toma banho 1 hora cantarolando uma ópera, não é verdade isso? Né? Ok? Tem um outro aí de vocês que acabou de sair, que a torneira quebrou no início do mês, e deixa para lá, isso aí, o bombeiro está muito caro, quando eu receber no final do mês eu chamo ele para consertar, e a água fica correndo, porque a água é muito barata. Então, o presidente desse país faz? Ele resolve aumentar o preço da água. Vai para a televisão e diz: olha, meu povo, nós temos que aumentar o preço da água para reduzir desperdício, etc. e tal. Uma medida que tem que ser tomada para longo prazo, mas é amarga no curto prazo. Se ele faz isso e o nível de educação da população é baixo, vai aparecer imediatamente um populista e demagogo que não é animal em extinção no mundo inteiro, pelo contrário, tá certo? E esse cara vai para a televisão e diz: meu povo, esse presidente está criando problema para vocês, coitadinhos, votem em mim que eu vou dar água de graça para vocês, não vão pagar nada. Em quem que eles vão votar, se não tiver um nível de educação? Está entendendo? Vão votar nesse que está prometendo tudo de graça, comida R$1, essas coisas todas que a gente sabe que acontece, que é impossível de você manter durante muito tempo. Então, melhorar o nível de educação é a coisa mais fundamental. Nesse aspecto, o Brasil vai mal. Vocês sabem perfeitamente, os professores que estão aqui, salário de professor aqui no Brasil, ó, desse tamaninho, não é verdade? Vocês sabem que os recursos para a educação... Gente, deixa eu contar uma história para vocês, para reforçar a necessidade da educação. 1956, se eu não me engano, acabou a Guerra da Coreia. Se lembram disso? Alguns se lembram.
Naquela época, se nós reuníssemos um painel de especialistas e nós perguntássemos a esses especialistas qual desses dois países, Coreia do Sul e Brasil, qual dos dois vai ter um futuro melhor? Esses especialistas não teriam a menor dúvida de dizer Brasil, claro, está cheio de recursos naturais, etc. e tal. O que aconteceu? A Coreia do Sul, a população, os empresários e o governo, a sociedade, governo, empresários, tomaram uma decisão de dar prioridade absoluta para a educação. Certo? Em 1980, eu era diretor-geral do Instituto Nacional de Tecnologia, passou por mim uma estatística. No ano anterior, o Brasil tinha 3.000 bolsistas no exterior, fazendo mestrado, doutorado. Pô, legal, né? 3.000 bolsistas no exterior. A Coreia tinha 30.000, Coreia desse tamaninho. Então, a Coreia hoje está lá em cima, ditando regra com tecnologia, e o Brasil continua patinando. Educação é a coisa mais importante, e nesse aspecto nós não estamos bem. Essa história de nas escolas primárias o aluno tem que passar, não pode ser reprovado, isso é um desastre. Um desastre. Vocês que são professores, e eu sinto isso na UFRJ, o nível dos alunos que estão chegando na universidade está cada vez pior. Estou mentindo, não? Ok. Professor, boa noite. Meu nome é Roberto Melo. Eu aqui sou apenas um cidadão. Eu quero fazer uma provocação. O senhor falou que tem que diminuir o consumo médio. Como compatibilizar essa diminuição do consumo geral com o nosso sistema, né, capitalista que impera no mundo inteiro, onde consumir é que é importante, onde as empresas buscam sempre o maior lucro possível, vendendo cada vez mais, né, e que é o que está efetivamente causando esse déficit, né, no mundo inteiro em termos de recursos. Como compatibilizar? Isso é mais uma provocação para a gente pensar daqui a 40 anos. Reparem, primeiro eu acho que meio ambiente tem pouco a ver com política, tipo de política, porque se a gente dizer o problema é o capitalismo, não é bem o capitalismo, porque o que nós vimos quando caiu o Muro de Berlim, nós vimos que o lado de lá socialista, e nós só fomos descobrir isso quando caiu o muro, eles não davam a menor pelota para a questão ambiental. As fábricas na Tchecoslováquia era uma sujeira única. Então, não é bem a questão do sistema. O capitalismo selvagem ninguém quer, e eu acho que a gente não pode admitir uma coisa desse tipo. O que eu acho é que os governos têm que fazer uma regulação forte, tá certo? Repare o seguinte, por que nós estamos tendo esse problema na Europa, nos Estados Unidos? Por que houve o problema, a bolha imobiliária? Porque teve um governo nos Estados Unidos que, de repente, achou que a desregulamentação do sistema financeiro, tirar as regras, cada um podia fazer o que quisesse, ia ser melhor para o mundo. E não foi. As pessoas abusaram e nós estamos pagando por isso. Eles estão pagando por isso mais do que nós. Então, o que eu acho é o seguinte, nós temos que ter um sistema em que o governo tenha capacidade de fazer regulação forte, né, em que as pessoas tenham liberdade, tá, individual, de escolha individual. Quem não quiser trabalhar, viver com mendigo, que vá viver com mendigo. Quem quiser se mudar daqui para Porto Seguro, para viver só pescando um pouquinho, faça isso. Acho que as liberdades individuais são fundamentais, tá certo? Então, eu acho que, não sei se eu respondi direito, eu acho que o problema não é bem capitalismo. Capitalismo, muita gente está dizendo, vai acabar o capitalismo. Não vai, gente. O capitalismo precisa ser mudado, precisa ser melhor regulado, né? Porque tem coisas no capitalismo que, do outro lado, no socialismo puro, não tinha. E reparem, eu, quando trabalhei nas Nações Unidas, eu fiz algumas viagens à antiga União Soviética. Dizer que lá
as pessoas eram iguais, eu estive na Dacha de Ministros. Eu era vice-diretor do PNUMA, então me convidaram para ir para a Dacha de Ministros, vários empregados, caviar à vontade, vodka à vontade. Gente, não é bem assim. Então, o que eu acho é o seguinte, meio ambiente a gente deve procurar não misturar com a política. Eu aqui não falei em política. Eu acho que a gente tem que saber quais são os nossos desafios e nós temos que melhorar o nível de educação e nós temos que enfrentar esses desafios, qualquer que seja o sistema político que a gente tenha. Para mim, eu acho que a democracia ainda é o melhor sistema que nós conhecemos para gerir as nossas vidas em sociedade, com todos os problemas que a democracia tem, o principal deles, o curto prazo das eleições. Okay? Que a gente tem que dar um jeito de resolver isso. Como resolve? Melhorando o nível de educação, para impedir que os políticos prometam coisa que não deve prometer, só para ganhar as próximas eleições. Nós temos que exigir que os políticos também planejem para longo prazo, e não apenas para 2, 3, 4, 8 anos, que é o período da reeleição. Certo? Ok? Boa noite. Eu sou Carla Cunto, professora do curso de Pedagogia, e eu queria fazer uma pergunta que eu espero que se torne uma provocação para a nossa discussão de hoje, né? Será que atualmente, com os nossos hábitos de consumo, o consumo sustentável se tornou um mercado onde ele, na verdade, não é sustentável? Eu vou reformular a pergunta agora, né? Hoje, se você resolve comprar uma casa ecológica, é uma casa que tem um custo altíssimo. Só quem pode ter acesso a essa casa ecológica é alguém que tem recursos suficientes para poder fazer ter um hábito de consumo supérfluo. Será que hoje, atualmente, exercer um consumo sustentável, nesse momento, é supérfluo? Olha, cada vez mais vai ser necessário. Eu diria, você citou casa, eu diria o seguinte, uma das coisas que está mais crescendo no mundo inteiro é uma coisa que a gente chama de construção sustentável. A nossa brava Petrobras, por exemplo, fez o seu prédio da sua nova universidade dentro desse conceito. Então, eles têm melhor iluminação de fora para usar menos luz interna, eles usam água da chuva, armazenam água de chuva para regar jardim, para lavar pisos, etc, etc, etc. Então, a construção sustentável, ela fica mais cara no início, é verdade isso. Mas se você for botar na ponta do lápis, você vai economizar energia elétrica, você vai economizar água e dentro de poucos anos você está pagando aquilo que você deu a mais pela sua construção e você está ajudando a humanidade a entrar na direção sustentável. Ok? Professor, mais 3 pessoas pediram para fazer perguntas e eu faço uma pergunta ao senhor. Paramos após essa terceira pessoa ou continuamos? Ainda não é nem meia-noite, né? Então tá bom. Isso significa que estou à disposição de vocês. Tá bom. Boa noite. Meu nome é Eliane Paim, eu sou professora do curso de Pedagogia e sou da área de Tecnologia Educacional. O senhor abordou vários encontros, conferências e relatórios produzidos em função dessas questões relatadas. O que eu fico preocupada, professor, é sobre a questão específica relacionada ao lixo eletrônico, porque nós sabemos que a tecnologia tem contribuído para a nossa qualidade de vida, isso é inquestionável. Mas, em contrapartida, por exemplo, você acessa a internet e vê que os Estados Unidos eles têm um problema muito sério com relação ao lixo eletrônico. Então, você vê pilhas de computadores, né, jogados fora e aquilo ali não se sabe para onde vai. Nesses relatórios, nessas conferências, foi apontada alguma questão referente a esse item específico? O que fazer com o lixo eletrônico? O lixo eletrônico é o lixo que mais cresce no mundo inteiro. E esse é um problema seríssimo. Porque o que os países mais ricos começaram a fazer para se livrar do seu lixo eletrônico? Exportava para países mais pobres, a Índia, por exemplo, a China. Então, nesses locais, as pessoas abriam os computadores para retirar, porque o computador tem pedacinhos de ouro e etc., tem material importante. O resto queimavam ao lado das suas casas, se intoxicavam. Então, um desastre, né?
Então, essa questão do lixo eletrônico, ela está começando a ser regulada cada vez mais. A nossa política de resíduos sólidos, o Brasil não está mal nesse aspecto, não. A nossa política de resíduos sólidos prevê que a partir de 2014, acho que é 2014, vai entrar em ação uma coisa chamada de logística reversa. Quem vende alguma coisa fica responsável por aquela coisa. Por exemplo, isso já aconteceu com pneus. Tá? O que estava acontecendo com pneus? Jogava-se pneu fora, montanhas de pneus. E pior, tinha algumas firmas que estavam espertamente comprando pneu usado em países desenvolvidos, o pneu ainda tinha ranhura suficiente, trazendo para cá e vendendo barato, ganhando dinheiro. Mas aí, mais rapidamente, a montanha crescia. Então, aqui no Brasil, o CONAMA fez uma resolução dizendo o seguinte: a partir do ano que vem, para cada 4 pneus produzidos, quem produziu 4 tem que recolher 1. Daqui a 2 anos, quem produziu 4 tem que recolher 2 até 4 a 4. Então, gente, as indústrias de pneu financiaram o desenvolvimento de tecnologia para usar pneu. Então, resultado, hoje nós temos asfalto nas ruas que leva borracha de pneu, um asfalto de boa qualidade. Nós temos sandálias feitas de pneu, nós temos chassi de planta, muita coisa. Então, essa logística reversa da nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos vai nos ajudar também a resolver o problema do computador. Na Alemanha, por exemplo, quem compra um carro hoje, comprou um carro da BMW, daqui a 3 anos você não quer mais o carro, vai na BMW e entrega e diz: problema de vocês. Porque o carro de segunda mão lá com 3, 4 anos não tem o menor valor. Entrega e pronto. Então, o que está acontecendo? Os alemães já mudaram o projeto do seu automóvel para ficar mais fácil desmanchar e reciclar as partes. Então, essas coisas estão acontecendo. E a logística reversa vai nos ajudar. Professor, eu fui lembrada de que nós estamos numa cidade do interior e, sim. Como toda cidade do interior, os restaurantes fecham cedo. Opa, isso então, é insustentável. Insustentável. Isso é insustentável. Então, após a segunda pessoa, sim, nós seremos obrigados a terminar. Okay. Mas é um bom pretexto para o senhor vir um outro dia. Okay. Boa noite, professor. Meu nome é Ailton, eu sou aluno do primeiro período de Ciências Contábeis. Eu tenho uma pergunta a fazer para o senhor. Por que investir tanto na extração do petróleo do pré-sal se podemos investir em energias renováveis? Olha, essa é uma pergunta fantástica, porque repara o seguinte, não falamos de subsídio errado? Gente, em 2009, que é o último dado que eu tenho, o mundo, de uma maneira geral, deu 10 vezes mais subsídios para queimar combustíveis fósseis do que para gerar energia renovável. Está inteiramente errado. Então, pré-sal não vai ser fácil retirar, não, está muito lá embaixo. A emissão de carbono vai aumentar. Nós vamos precisar disso, é um recurso que muito provavelmente o Brasil não vai poder abrir mão, mas nós vamos ter que compensar com outras medidas. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, gente, idealmente, a gente deve rapidamente transformar os subsídios que a gente usa hoje para combustível fóssil, transformar para gerar energia renovável, eólica, solar e etc. E aí, assim que for possível, a gente deve parar de queimar petróleo. Não é a forma mais inteligente do mundo queimar petróleo. O petróleo que vai restar é melhor que a gente deixe para para a indústria petroquímica. Tudo hoje tem indústria petroquímica. Se acabou o petróleo, a gente vai ter que usar cana-de-açúcar. E aí ocupar a área de alimentos, etc. Não dá certo. Então, assim que for possível, vamos parar de queimar petróleo, vamos deixar o que resta para a indústria petroquímica. O que nós precisamos fazer é dar cada vez mais subsídios para energias renováveis, eólica, solar. Eólica no Brasil está começando a decolar, felizmente, mas solar está muito atrás e assim por diante. Ok?
Boa noite, eu sou Eduardo, sou estudante do curso de Pedagogia, do 2º período, e uma das questões abordadas pelo senhor na questão das reformas para uma sustentabilidade falava de mudanças de propostas governamentais, e uma coisa que me remeteu ao protesto que está acontecendo na Wall Street do dia 12 de outubro, em que faziam exigências de mudanças políticas, até para um bom exercimento da democracia, que também é um sistema de governo deles, para que haja melhores propostas de trabalho e condições de vida. Aí eu gostaria de saber do senhor qual seria a boa relação de todos esses protestos, inclusive dos Estados Unidos, no Egito, no Oriente Médio, inclusive até no Brasil está começando a haver certos protestos, eu imagino. Qual seria esta relação com a capacidade sustentável que se espera para 2050? Gente, esses protestos que estão acontecendo têm toda a razão. Por que estão acontecendo? Eu acabei de falar aqui. Teve um governo americano anterior que resolveu desregulamentar o setor financeiro. Coitadinho do setor financeiro, tem muita regra em cima, deixa ele solto. Começaram a abusar. A história da bolha imobiliária, que começou a grande crise nos Estados Unidos, foi exatamente isso. Começaram a vender casas e apartamentos para qualquer um, de qualquer maneira, e quando as pessoas tinham qualquer dificuldade, não conseguiam, tomavam as casas. Então, esses protestos têm muito a ver, porque realmente nós temos que mudar muita coisa, os governos têm que mudar muita coisa, e uma das coisas que nós temos que mudar é regulamentação do setor financeiro para evitar esse tipo de coisa. Muita gente ganhou dinheiro em cima da desgraça de muita gente. Quer dizer, pouca gente ganhou muito dinheiro em cima da desgraça de muita gente. Isso a gente não pode permitir no futuro. Nós temos que mudar esse tipo de coisa. Ok? Tem mais alguma? Pronto. Ao jantar. Convidamos a todos para participarem da programação do Fórum, que amanhã, às 20 horas, haverá o projeto ProArte Instrumental no campus FESO ProArte. No domingo, das 10 ao meio-dia, haverá a programação na Praça Olímpica, com passeio ciclístico às 9 horas, saindo da Praça Olímpica. Às 10 horas, haverá feira de ideias ambientais e consumo sustentável. Na segunda e terça-feira, haverá uma vasta programação que está disponível no site do Unifeso e no blog do CCHS. Pedimos aos presentes que assinem a lista de presença da exposição e todos tenham uma boa noite e até. Muito obrigado.